Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Semalog, um podcast onde a gente vai conversar muito sobre logística, inovação e desenvolvimento. Nesse episódio, nós estamos aqui com a Thalita, fazendo uma conexão Brasil-Austrália, né? Thalita, por favor, se apresente e fale para a gente um pouquinho dessa diferença de horário, né? Que horas que é aí na Austrália agora? Sim, olá, muito prazer estar aqui com vocês, muito bom, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Thalita, eu moro aqui na Austrália há 4 anos já, e aqui nós temos agora, nesse momento são 9h45 da manhã, ou seja, 14 horas na frente. Aqui são 7h45 da noite do dia 15. Você está no futuro. Sim, eu já estou no dia 16. Você está no futuro. Eu já estou no futuro. E aqui agora a gente tem 14 horas de diferença, porque no Brasil não tem mais horário de verão. E aqui a gente continua com horário de verão. Então, a gente vai ficar bastante tempo com essa diferença de horário. É difícil para quem está aqui, porque a gente sabe que é só de manhã e à noite que a gente consegue falar com o Brasil, mas a gente acostuma. No meio do dia tem um vácuo, assim, né? Você fala, nossa, meu WhatsApp está todo silenciado. É bem isso. Para as minhas amigas que chegam agora, eu falo, olha, se tiver alguma coisa que você precisa fazer e focar, faça de tarde, porque o seu WhatsApp vai ficar um silêncio, porque o povo do Brasil ama o WhatsApp. Aqui não, aqui as pessoas não gostam tanto, mas no Brasil é bem comum. Então, à tarde, o WhatsApp é silêncio. Está há 4 anos aí já, né? Como que... Sim, o que você fazia aqui no Brasil, o que você estudava aqui no Brasil e depois você foi para a Austrália para fazer o quê? Bom, eu sou bióloga. Eu me formei em biologia, mas nunca trabalhei como bióloga. Eu caí na área de logística e supply chain totalmente por acaso e foi amor à primeira vista. E aí depois, quando eu estava fazendo faculdade, assim que eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer uma pós-graduação na USP, de supply chain também, né? Administração industrial. Enfim, criei a minha carreira no Brasil e aí eu falei, bom, chegou no momento que eu falei, eu preciso aprender inglês, como todo mundo. Sim. Vim para a Austrália para ficar 6 meses, como a maioria das pessoas. E já está há 4 anos. E não volto. Porque a maioria das pessoas vem para ficar pouco tempo para aprender inglês e a gente acha que 6 meses é suficiente, não é? E dependendo do nível que você tem antes, claro, para mim não foi suficiente. Mas eu fui ficando, mas a minha ideia era aprender inglês para ir fazer um mestrado de logística na Espanha. Era esse o meu objetivo. Eu queria aprender inglês aqui e ir fazer esse mestrado que tem na MIT de Zaragoza, de logística lá na Espanha. Acabei ficando e tal, comecei a fazer mestrado aqui, agora estou fazendo um doutorado. E tá gostando? O doutorado é na área de logística também, né? Supply chain? Sim, é tudo na área de logística. Assim, a minha vida toda é logística, é supply chain. No Brasil era muito mais focada em supply chain, planejamento mesmo, planejamento de tudo. Aqui, como eu recomecei a minha carreira, então eu comecei com cargos mais baixos. O mais operacional da coisa. Mais operacional, assim. Exatamente. Eu comecei era administrativo e operacional, mas era operacional. Mas acho que isso é meio que o início de jornada de todo estrangeiro no país, né? Dificilmente você começa já num cargo high level, assim, você primeiro entra na empresa, vai pegando as coisas e para ir crescendo. Eu vi no teu Instagram, pessoal, quem quiser seguir a Thalita, a gente vai deixar o Instagram dela aqui, que você é mentora de oportunidades na Austrália, né? Então, na verdade, assim, você tem 2 perfis, né? Tem esse de mentora de oportunidades na Austrália e você tem o de Supply Chain for Beginners, né? Que é um perfil de logística inteiro em inglês, né? Mas como que é esse trabalho de mentoria de oportunidades, né? Não sei, como que você auxilia a pessoa que quer ir para aí e quais dicas você pode dar para quem está ouvindo a gente e que pensa em ir para fora ou ir para a Austrália? Então, na verdade, muita gente me procurava, porque eu amo ajudar pessoas, então muita gente me procurava para saber o que as pessoas, o que eles podiam fazer para vir para cá. E aí, junto com uma youtuber que é super famosa aqui na Austrália, que chama Márcia Percival, a gente resolveu criar uma mentoria para ajudar pessoas a se recolocarem profissionalmente, porque eu via muita gente, profissionais muito bons, mas que ainda estavam nos empregos que eu não gosto de falar empregos
subempregos, eu gosto de falar empregos de sobrevivência, porque é um emprego que a gente faz para sobreviver, mas não é aquilo que a gente ama fazer. Então, eu via muita gente struggling com isso, tipo, eu quero trabalhar na minha área, mas eu não sei como. E eu consegui trabalho na minha área muito rápido em termos de... por ser Austrália, por não ter inglês bom, foi relativamente muito rápido, porque em 7 meses eu já tinha recomeçado a minha carreira profissional aqui na Austrália. E aí eu falei, poxa, se eu conseguir, as pessoas também podem conseguir. Então, eu quis ajudar essas pessoas. Então, eu sou coprodutora da mentoria, que se chama Mentoria Viver na Austrália, Inteligência Profissional. Então, a gente desenvolveu isso, são muitas aulas, e para ajudar pessoas, tanto pessoas que estão no Brasil, que querem vir para cá, quanto pessoas que estão aqui e querem se recolocar no mercado de trabalho. Mas brasileiros ou australianos? Brasileiros. Os dois? Não, só brasileiros. Brasileiro, entendi. E assim, como tem sido isso, assim, o que você está sentindo nesse problema de, assim, como está sendo a recolocação desses profissionais? O que você identifica como a principal dificuldade que eles estão tendo e o porquê dessa dificuldade? Ou se tem alguma habilidade específica que você vê que eles precisam desenvolver e que você ajuda o pessoal a desenvolver no curso para se recolocar no mercado? Então, acho que a primeira dificuldade, a maior dificuldade, na verdade, é o fato de tudo que a gente acha que a gente sabe sobre recrutamento e seleção no Brasil, aqui é tudo diferente. Totalmente diferente. A maneira de procurar emprego, a maneira de você fazer o currículo não é o mesmo currículo americano, inglês, é australiano, então é muito particular. Então, assim, eu aprendi isso aqui, eu fiz muitas entrevistas depois, porque mesmo com visto de estudante, ou seja, aqui na Austrália, com visto de estudante, você pode trabalhar, mesmo assim você pode trabalhar 20 horas por semana, o que é um diferencial muito grande. Mesmo com visto de estudante e sendo limitada as horas, eu consegui 3 empregos na minha área, na área de logística e supply chain. E por quê? Porque eu aprendi como que funciona o mercado de trabalho na Austrália, como que faz um currículo, como que faz uma cavalera, como que faz as entrevistas, que é uma maneira completamente diferente do Brasil ou dos outros países. Então, eu aprendi isso e é isso que eu tenho ajudado as pessoas a fazerem isso. E uma coisa muito importante também que eu vejo que é uma coisa que o brasileiro tem muito aqui, são crenças limitantes. Eles acreditam que eles não são capazes de conquistar o que eles gostariam, o que eles sonham em conquistar. Mas, na verdade, isso é uma crença que limita, né? Que faz, para mim, crença limitante é uma coisa que você não consegue sair da sua zona de conforto. São desculpas que você coloca na tua mente para você falar, não, tá bom aqui, eu tô feliz limpando essa faculdade, eu tô feliz. Ou fala assim, eu não consigo, né? Eu não vou conseguir mesmo. Não vou tentar porque eu não vou conseguir mesmo, eu tenho visto de estudante, então não vou tentar. E não, na verdade não. Eu tentei com o meu inglês ruim, eu tinha 7 meses de Austrália, eu consegui o meu primeiro emprego, eu fiquei nessa empresa por 2 anos, depois eu troquei de empresa, fui promovida em menos de 1 mês, depois eu fui para uma multinacional, porque eu decidi quebrar primeiro as crenças que eu tinha, que eram limitantes, e segundo, eu decidi entender realmente o que o mercado australiano precisa, né? E eu descobri mais do que isso, eu descobri que eles amam o profissional brasileiro. Eles amam o profissional brasileiro, porque a gente sabe, a gente se destaca por onde a gente passa, a gente é hard work, a gente não tem preguiça, a gente não falta no trabalho, e isso infelizmente, os australianos, eles têm essa fama de não ter tanto igual o brasileiro. Então, não sei se talvez essa proatividade brasileira, assim, que faz o pessoal se destacar. Eu não sei se você vê isso, se é essa imagem que você tem, mas até a gente estava conversando antes, eu falei que eu já fui para a Austrália em 2015. A impressão que eu fiquei é que os australianos, principalmente os mais novos, assim, eles não ligam muito pro emprego. Assim, eles pegam um emprego, trabalham lá 3, 4 meses, pegam uma grana e vai viajar e saem do emprego, assim. Eles não têm um apego, assim, às vezes aqui no Brasil a gente tem muito um apego disso, eu estou numa empresa, eu não vou sair, eu não vou pedir demissão, vou ficar aqui, estou ganhando meu salário, tá bem. Aí não, eles querem ter a vida. Sim, e eu acho que na verdade o que acontece? Porque aqui tem muita oportunidade, primeira coisa, aqui tem muita oportunidade. Segunda coisa, eles não mandam embora. O cara pode ser ruim, eles não vão mandar embora. Quem vai sair é você. No Brasil, a gente tem medo de ser mandado embora. Então, por isso que a gente trabalha tão bem,
Por isso que a gente tem uma régua lá em cima do que é ser um profissional. E por isso que a gente se destaca quando a gente chega aqui. Porque o australiano, ele tem a régua lá embaixo, ele sabe que ele não vai ser mandado embora, porque raramente ele vai ser mandado embora de alguma empresa, e ele sabe que é fácil dele conseguir outro emprego depois. E ele também não gosta de estudar. O australiano não estuda, não faz faculdade. Quando eu falo que eu tô fazendo um doutorado, todo mundo fica assim, como assim? Você tá fazendo doutorado? Porque é totalmente atípico. Totalmente atípico. Então, são essas coisas que fazem os brasileiros terem espaço aqui na Austrália. Então, a gente realmente tem espaço aqui na Austrália porque a gente dá o sangue, a gente sabe fazer e a gente quer fazer. E os australianos, eles são mais braço curto. Não posso generalizar, mas de uma forma geral, eles estão mais preocupados em ganhar o dinheiro, independente se eles estão trabalhando na construção ou eles não se preocupam tanto na profissão quanto a gente no Brasil. Então, eles gostam de viajar, mas não tanto quanto o europeu. O europeu realmente viaja muito mais. Eles gostam de viajar internamente, porque eles amam acampar, por exemplo, eles viajam pelo país. Acho que também é questão, talvez, de país mesmo, né? Porque a Austrália você tem que pegar um voo para ir para qualquer lugar, né? Porque é uma ilha. Agora, na Europa, você pega muito longe. Assim, um carro, você vai sem outro país. É muito pertinho. É muito longe. Tudo aqui é muito longe. O voo mais perto que tem aqui é para a Ásia, que são 9 horas. É o mais perto. Então, assim, tirando a Nova Zelândia, né? Que são 4 horas daqui. Mas, de uma forma geral, é tudo muito longe. Então, assim, eles gostam de viajar, eles gostam de lifestyle. Então, eu acho que isso eu aprendi aqui, esse equilíbrio entre trabalhar, porque no Brasil a gente trabalha muito, e ter uma vida balanceada, né? Equilibrada. Então, eles têm um pouco mais do que a gente, então eu tô chegando nesse equilíbrio. Trabalho, mas ao mesmo tempo eu sei curtir. Você vê que você não precisa se matar pelo trabalho para ser reconhecido, alguma coisa assim. Eu lembro que no trabalho que eu estava, de sexta-feira, o pessoal que não precisava lidar com o público, eles não iam de sexta-feira. A maioria não ia. Ficava em casa, fazia home office, eles não iam para o trabalho. Olha que engraçado, na última empresa que eu trabalhei, que eu acabei de sair, eu saí para me dedicar mais ao doutorado, agora no verão, eles têm um programa de que sexta-feira as pessoas só trabalham até meio-dia. Porque na sexta-feira, no Brasil você sai 1 hora mais cedo, na sexta aqui não, é só até meio-dia, porque sexta-feira você consegue curtir o seu final de semana, afinal, temos o verão da Austrália. Então, assim, você trabalha meia hora a mais por dia nos outros dias e você sai meio-dia do trabalho na sexta-feira. É o lifestyle. Outra coisa que eu vi também era o pessoal, na hora do almoço, eles iam pra praia, assim, na hora do almoço. Eu tava no almoço do trabalho, você via a pessoa caminhando toda de social, sentido praia, chegava na praia, tirava o social, tomava um solzinho na praia, tomava um suco, comia um lanche na hora do almoço, depois vestia o social e voltava a trabalhar. Falei, nossa, que qualidade de vida boa. Eles têm uma qualidade. Eles acordam muito cedo. O australiano é muito, muito matutino. Então, assim, eles, às vezes, em algumas empresas, eles começam a trabalhar às 6 horas da manhã, mas 3, 4 horas já acabou o expediente. Então, eles começam cedo, mas eles terminam mais cedo, porque aí... E, às vezes, eles entram mais tarde no trabalho, mas eles vão para a praia de manhã, vão fazer um exercício. Eu acho incrível, por exemplo, as escolas das crianças que são perto de praia, porque a educação física é sempre na praia. Então, assim, realmente tem qualidade de vida aqui. E também a noite aí encerra muito cedo, né? Não sei se é 1 da manhã, alguma coisa assim, já tá encerrando, pô, assim, a galera que vai pra bar, balada, assim, acho que é 1 da manhã. Ah, sim, 1 da manhã, mas assim, restaurante, se você decidir que você quer comer num restaurante e já for 8 horas da noite, esquece, você vai ter que achar um McDonald's para você comer. Porque tudo fecha muito cedo, né? Isso foi outra... Até shopping, 5 horas da tarde fecha. Nossa, então essa diferença cultural. E para o pessoal que está aqui no Brasil e quer ir para a Austrália, o que você pode dar de dica para eles? Assim, só compra a passagem e vai? Ou você tem alguma dica importante? Como que funciona, né, esse processo de conseguir um trabalho? Quais são as regras que tem que ter para conseguir trabalhar legalmente no país? Aqui na Austrália tem o visto de turista, que é literalmente para turistar. Você pode ficar só 3 meses. Você não pode trabalhar de forma nenhuma.
É só turista mesmo. Você pode ficar até 3 meses. Aí, se você quer vir estudar aqui na Austrália, aí você tem que ter um visto de estudante. Para você ter um visto de estudante, primeiro você tem que se matricular na escola, porque você tem que provar para a imigração que você realmente vai vir estudar. Então, assim, vou vir estudar inglês. Vou me matricular numa escola de inglês, a escola de inglês vai mandar essa confirmação, aí sim você pode aplicar o seu visto de estudante. Mas diferente de outros países, eu nunca recomendo vir para a Austrália sem agência. Todo mundo fala, mas a agência é cara, não vale a pena. Vale. Para a Austrália vale, porque você vai pagar assim, uma diferença, sei lá, mínima e irrisória de R$100, ou às vezes nem diferença nenhuma. Sem contar que tem escolas que decidem que não querem atender alunos direto, eles só querem atender agências. Então, assim, não vale a pena vir com a agência. Agora, quem está no Brasil e que fala, não, eu quero ir para a Austrália e tal, o que eu faço? Depende do seu nível de inglês, depende do que você quer, porque você provavelmente vai vir, 95% das pessoas vêm estudando alguma coisa, porque isso te dá o direito de trabalhar meio período, mas te dá, então isso faz com que você consiga se manter. Se você tentar vir direto com um trabalho, é um pouco mais complicado. Tem pessoas que conseguem, principalmente o pessoal de TI, eles conseguem mais, porque eles precisam de um convite de alguma empresa falando, olha, eu tenho uma vaga para essa pessoa, a gente pode aplicar um visto de trabalho. Mas isso é exceção. O normal é a pessoa vir estudar alguma coisa, normalmente em inglês, aí ela troca de visto aqui, estuda outra coisa. Se você já tiver um inglês bom, por exemplo, você pode vir para estudar um mestrado. E aí você não precisa pagar o curso inteiro, você só vai pagar a matrícula e você vai pagar o resto do curso quando você estiver aqui trabalhando. Isso é uma coisa legal, porque muita gente faz mestrado aqui com o dinheiro que as pessoas fazem aqui. Então, assim, eu trabalhei, juntei dinheiro aqui, paguei o próximo termo da faculdade ou do mestrado. Então, muita gente faz isso. Não é fácil, não é fácil, não. Não é fácil, porque você tem que trabalhar dobrado nas suas férias, porque você pode, quando você está de férias, você pode trabalhar a jornada inteira, então você pode trabalhar quantas horas você quiser, sábado, domingo e tal. Então, justamente nas férias, as pessoas trabalham bastante, juntam dinheiro e pagam a faculdade. E isso te dá, o fato de você fazer uma faculdade aqui ou um mestrado aqui, você pode aplicar depois um visto de trabalho. Isso é muito legal. Porque você tem o direito de trabalhar full time na Austrália. E isso te abre muitas portas. Porque isso é o que limita. O fato de você só poder trabalhar 20 horas. Mas se você fez a faculdade, ou fez um mestrado, ou é esposa, né, ou o seu partner, se você vier com o seu partner, a pessoa estiver fazendo mestrado, você pode trabalhar full time, né, pode trabalhar a jornada inteira. Então, isso te abre muitas portas, porque o australiano, se você tiver o direito de trabalho, ele vai te contratar. Você vai disputar de igual para igual, não importa a sua nacionalidade. Até a gente ainda sai na vantagem porque eles acham incrível e falam assim, nossa, eu só falo inglês, essa pessoa está aqui se aventurando, falando outro idioma, então eles ainda acham a gente muito corajoso, porque eles acham que a gente saiu da nossa zona de conforto. Isso dá um pontinho a mais para a gente aqui. E como que está o mercado aí para a área de logística em si? Para você que trocou de alguns empregos, como que você vê isso? A demanda está alta? Como que é esse mercado? A demanda para quem tem visto que permite trabalhar full time, ela é alta, ela tem bastante vaga, assim, eu recebo muito recrutador me ligando, porque hoje, né, eu sou residente permanente, então eu posso trabalhar full time se eu quiser. Então, eu vejo que tem muitas oportunidades, né, na área de planning, principalmente. Logística tem no geral, tem mais do que planning, né? Supply planning tem um pouco mais. Mas logística tem bastante, porque tem bastante warehouse aqui. Não tem fábrica aqui na Austrália, assim, pouquíssimas fábricas, porque a mão de obra aqui é muito cara, então a gente acaba importando tudo. Então, tem muito centro de distribuição. Então, tem bastante na área de logística, mas warehouse, assim, tem bastante. As vagas são muito limitadas para quem vai trabalhar com 20 horas, tirando quem for trabalhar em warehouse, em logística, porque aí tem bastante, principalmente quem dirige forklift, que eu esqueci o nome em português, empilhadeira. Quem tem carteira para dirigir empilhadeira, então tem bastante. Então o cara pode pegar um curso aí e trabalhar 20 horas com empilhadeira num warehouse.
A demanda é grande. Tem bastante vaga, inclusive. Tem bastante vaga de delivery, de pessoas que vão fazer o picking. Picking, eu não consigo lembrar o nome disso dentro de em português. Não, então, você vai fazer na minha cabeça tá sempre picking também. Não sei se é o recebimento. Não é recebimento, porque é quando você separa a ordem para expedir a ordem. Para mim tá o termo em inglês na minha cabeça. Eu também não sei ele em português. Então tem bastante vaga de picking, que são vagas casuais. Então você consegue fazer 20 horas. Todas as vagas que são casuais. Em um warehouse tem bastante oportunidade para estudante. Em planning, em escritório, ele é um pouco mais restrito. Tem também, mas é um pouco mais restrito. E uma outra curiosidade que eu queria comentar, porque é uma diferença bem grande de cargos aqui na Austrália, que eu descobri depois de um tempo, é que no Brasil, quando você por exemplo, eu era planejadora sênior. Ou analista sênior, o cargo de analista júnior, sênior, aí você tem um cargo de coordenador e o gerente. Aqui na Austrália não, é muito engraçado, porque algumas entrevistas que eu fui fazer, o recrutador me ligou e falou assim, então, só que infelizmente essa é uma vaga de coordenador. Eu falei, tá, qual o problema? Coordenador é muito abaixo, coordenador e supervisor é super abaixo de analistas aqui. Analistas são cargos tipo gerência, assim, porque você tem que ter um raciocínio grande, uma lógica muito grande para você chegar a ser analista aqui. Então, analista, principalmente analista sênior, é um cargo super alto aqui, o coordenador é aqui, é quase metade do salário. É muito engraçado, assim, essa diferença, mas eu demorei a descobrir essa diferença. Nossa, então, às vezes, o pessoal que está aqui, se candidatando daqui em vagas nos sites para coordenador, vai ter uma surpresa quando chegar aí na Austrália. Você acha que vale a pena esse teste do pessoal se candidatar daqui para tentar um sponsor aí? Ou é muito mais fácil quando já está aí e procura a partir daí? Fácil, com certeza, é muito mais fácil aqui. Eu não conheço ninguém que tenha sido contratado online na área de logística. É bem mais fácil quando você está aqui. Por isso que eu sempre aconselho, ou você vem fazer um curso de inglês, ou você vem fazer o que eles chamam de curso VETS, que são os cursos técnicos. O curso técnico, você vai estudar alguma coisa, não tem na área de logística, na verdade até tem, mas não para estudante internacional. Não tem na área de logística, mas tem área de... Você pode fazer um curso de liderança ou de business. O que é esse curso VET? É um curso vocacional. Ou seja, é como se fosse um curso da Senac, da FATEC no Brasil. Tem a FATEC, tem uns cursos técnicos. É ETEC, não é? ETEC, Escola Técnica Estadual. Isso, são cursos profissionalizantes. Então, a maioria dos australianos, o curso que eles têm é esse, eles não chegam a fazer faculdade. Então, são cursos técnicos e você, como estudante internacional, a pessoa pode vir fazer esse curso, o que é bom porque te dá mais flexibilidade. O curso de inglês você tem que estudar 5 dias por semana. O curso VET, normalmente você tem aula uma vez por semana, então te dá mais flexibilidade para você trabalhar, por exemplo, em um warehouse seria bem tranquilo. E tem vários shifts, né? Pode ser de dia, pode ser de noite, então isso te dá bastante flexibilidade também. Isso é legal. E se fecha esse curso VET, você pode trabalhar aquele part-time, 20 horas por semana? Qualquer curso que você vier fazer aqui, você pode trabalhar part-time. Qual a duração desse curso profissionalizante aí? Porque aqui é 1 ano e meio. Depende, exato. Ele pode ser de 6 meses a 2 anos, que é o máximo. Acho que eu tô mudo. Não, tô te ouvindo, Ele pode ser de 6 meses até 2 anos. Depende do curso que você escolher. Nossa. E no seu PhD agora, por que você entrou nele e qual o plano futuro? Sim, o que você está estudando no seu PhD? O PhD aí é igual ao doutorado aqui no Brasil, que você tem uma linha de pesquisa já definida ou não? É mais voltado para um trabalho de conclusão de curso? Como que é? Você tem um orientador, você tem matemática, você foi encaixado numa pesquisa ou não? Você está criando alguma coisa do zero? Então, deixa eu explicar como que eu cheguei na questão de fazer um doutorado. Sim.
Bom, como eu falei, eu vim para a Austrália para aprender inglês porque eu queria fazer um mestrado lá na Europa. E eu fui conversar, e assim, e até comentei em algum lugar esses dias que eu, há exatamente 4 anos atrás, eu trabalhava de madrugada limpando uma faculdade das 3 da manhã às 7 da manhã, e eu olhava era uma faculdade linda, eu falava, gente, meu sonho é poder fazer um mestrado nessa faculdade, porque eu já estava quase desistindo da Espanha, porque eu me encantei com a Austrália. E aí eu falava, eu quero muito fazer uma faculdade aqui, eu limpava essa faculdade. Eu falei, um dia eu ainda vou fazer um mestrado nessa Austrália, ponto. E continuei a minha vida e tal, entrei na carreira e tal. Mas eu ainda continuei pensando sobre ir para a Espanha, porque eu tinha esse amor pela Espanha. E aí eu fui conversar com alguns orientadores aqui, das universidades aqui da Austrália. Olha, eu tô pensando em fazer um mestrado e tal. Todos eles falavam para mim, por que você vai fazer um mestrado? Falei, porque eu quero, eu tenho vontade. Não, você tem muito tempo de experiência, você já tem, porque eu já fiz uma pós no Brasil, que foram 2 anos, que é o equivalente a aqui, se eu transformo para o curso daqui, é uma pós-graduação, e ela chama Graduate Diploma, né? Então, você já tem, que é quase um mestrado, você já tem isso, por que você quer fazer um mestrado? Você vai gastar dinheiro, você vai se sentir desmotivada, porque existem 2 tipos de mestrado, o mestrado coursework e o mestrado de pesquisa, né? Quando a gente fala em mestrado no Brasil, a gente só pensa em pesquisa, mas tem o coursework, que são as MBAs, né? Que é voltado para pessoas que querem atuar no mercado. Para o mercado. E aí, o meu visto ia acabar, eu precisava decidir o que eu ia fazer, acabei optando por fazer um mestrado de coursework. E, de fato, realmente foi um mestrado, pelo tempo de experiência que eu tenho, por já ter feito numa instituição muito boa como a USP, eu senti que ele não atendia às minhas expectativas. E eu também, pelo fato de querer pesquisa, eu queria fazer pesquisa porque eu quero abrir uma consultoria um dia de supply chain e eu quero fazer pesquisa e quero desenvolver alguma coisa. Então, eu comecei a pensar, poxa, o que eu faço para conseguir, então, uma pesquisa? Aí eu comecei a pensar, mandar e-mail para os professores e falei assim, olha, você tem alguma vaga de alguma pesquisa voluntária mesmo, né, por aí e tal, não sei o quê. Até que eu cheguei no meu orientador. Ele falou, olha aí, a qualidade do cara de pau do brasileiro, né? De perguntar, né? Não, eu falei, não, você tem uma vaga aí na sua pesquisa? Mandei para vários, né? Várias instituições. Aí teve um, vem me conhecer, gostei do seu currículo. E gostei porque você é brasileira, muito engraçado. Ele mandou para um outro orientador que era brasileiro também, ele falou, enfim, marquei, fui lá conhecer ele. Ele falou, mas por que mestrado? Se você pode fazer um doutorado direto, eu falei, eu só estava interessada numa pesquisa, mas você acha que eu tenho condições de fazer um doutorado? Ele, why not? Eu, interesting. Aí, para você fazer um doutorado, a gente tem que fazer doutorado com bolsa, certo? Porque é muito caro. Aí ele me fez a pergunta, quão distante você tá de você conseguir, eu fiz entrevista com ele e tal, quão distante você tá de conseguir uma residência permanente? Só que como eu já tinha aplicado pela profissão do meu marido, que era da área de TI, estava muito próximo de sair. Eu falei, mais uns 3 meses sai. Ele falou, então a gente nem vai tentar o processo de conseguir bolsa para você. A gente espera, porque você sendo cidadã australiana, o governo vai pagar. Se a gente provar para o governo que você é digna de receber uma bolsa do governo. Enfim, então foi assim que eu comecei. Eu falei, ele perguntou qual era o meu interesse, qual era a minha área de interesse, porque a gente já tem que ter uma área de interesse, sim, a sua pergunta, a gente tem que ter uma área de interesse. Você tem que escrever esqueci o nome, é como se fosse uma tese, dissertação, carta de interesse, em português é carta de interesse. Então, expression of interest. Sim. É isso aí. Então, qual que é o seu interesse? Tal, eu escrevi, tal, mostrei, fiz um monte de reunião. Ele gostou, aí ele chamou outros orientadores. E aí, na verdade, eu tenho 3 orientadores. Eu fiz várias entrevistas com vários orientadores, com o pessoal lá também da coordenação e tal. Aí eles me perguntaram se eu ia precisar de bolsa. Então, nesse estágio, eu acho que eu conseguiria bolsa de qualquer maneira, porque eles já tinham acessado as minhas skills, né? E aí a gente começou a trabalhar, e aí diferente, não sei no Brasil, mas aqui
se você não tem experiência em pesquisa, eles vão te aconselhar a fazer um doutorado que eles chamam de integrado. É um doutorado integrado. O seu primeiro ano do doutorado, você vai precisar fazer algumas matérias, mas não são matérias de matemática ou de logística, são matérias que vão te ensinar de pesquisa. a fazer pesquisa. Exatamente. São matérias que vai te precisar. Então você tem que ter 48 créditos. Aqui a gente tinha, assim, toda a minha trajetória profissional foi dentro de uma universidade, né? Então lá a gente tinha, assim, normalmente a pessoa, tanto no mestrado como no doutorado, entrava antes como aluno especial, para já ir fazendo alguns créditos, para depois entrar como regular mesmo na disciplina. E aí você tinha algumas disciplinas obrigatórias, e algumas delas era muito voltado para isso, assim, para pesquisa, de dissertação, de tese, como você vai escrever, entregar artigo, tem todas umas coisas para preparar o cara para a academia, né? Ele vai ter que saber fazer uma revisão bibliográfica, por exemplo, que dentro do mercado. Exatamente. Exatamente. Então, assim, só que eles estão puxando um pouco comigo, porque eu ainda nem comecei as minhas aulas, que começam só daqui a alguns meses, mas a gente já começou a escrever, eu já comecei a escrever o primeiro artigo, porque existem duas maneiras de você fazer um doutorado. Ou você faz com publicação, que você tem que publicar vários artigos no decorrer, e você junta todos e vira uma tese, ou você vai escrevendo durante 4 anos e no final você apresenta a sua tese e você defende sua tese. Isso, aqui tem também. É a primeira. Aqui tem, eu já vi defesa de tese baseada em artigos. Aí tem, o cara entrega lá uma porrada de artigos, ele é avaliado. E qual o seu... Não, pode falar. Não, só para finalizar, como eu tinha feito algumas matérias no mestrado, essas matérias serviram de crédito para o meu doutorado. Então, na verdade, eu só vou precisar fazer mais 3 matérias, seriam ou mais, eu teria que ter 48 créditos, ou coisa assim. Mas como eu já tenho créditos das matérias que eu fiz no mestrado, eu vou eliminar. Você valida. E vou fazer, vou fazer só essas 3 matérias, que eu posso fazer em 6 meses, ou eu posso estender, porque eu sou estudante doméstica, né? Quando você é estudante internacional, você tem que fazer 3 matérias a cada vez. Mas como eu sou doméstica, né? Eu sou australiana, eu posso alongar. Fazer como você quiser, assim, dentro que você faça dentro do teu período de pesquisa. Exato. Aí, a partir do 2º ano, eu começo efetivamente só pesquisa, não tenho aula, mas eu já comecei agora. Então, o meu tema é o impacto da indústria 4 dentro de 3PL. Então, é isso. Explica mais pra gente, pro pessoal que... Então, indústria 4 que a indústria 4.0, né? Isso. Então, indústria 4 é a 4ª revolução industrial, então são as tecnologias. E qual que é o impacto dessas tecnologias dentro dos 3PLs? No Brasil, eu acho que os 3PLs a gente chama ou 3PL ou a gente chama de operadores logísticos, que são aqueles depósitos, aqueles warehouses ou a logística em si que você contrata, você terceiriza, né? Aqui a gente tem bastante 3PL, que nem eu falei, não tem muita fábrica, então tem bastante 3PL, então tem muita loja online, então para você ter uma loja online, você não precisa ter o físico, então você contrata alguém para fazer as entregas para você, para armazenar o seu produto, então tem bastante. Mas a minha ideia não é ficar dentro da Austrália no sentido da minha pesquisa, a minha ideia é comparar em vários países, incluindo o Brasil, incluindo o Brasil, incluindo a Austrália, a Alemanha, então vários outros países que eu estou definindo ainda quais são, então eu quero ver quais são as práticas de indústria 4 que estão sendo usadas dentro de 3PL, o que está sendo feito, por exemplo, a Amazon, né? O que a Amazon está fazendo, né? Então, a Amazon é um grande estudo de caso. Blockchain, como que a gente já começou a usar blockchain para logística? Então, é esse tipo de coisa. Então, só que eu quero comparar entre todos os países, todos não, né? São entre alguns países que já estão com isso mais evoluído e outros não tanto. Por exemplo, eu acredito que a Austrália esteja até menos evoluído do que o Brasil nesse quesito de indústria 4. Nossa, sério? Nossa. E durante o seu tempo do doutorado, você não vai trabalhar, você vai focar na pesquisa. Você vai dar um tempo para o mercado. Então, essa é a ideia,
Mas como eu não tinha publicação nenhuma, eu consegui a bolsa, eu não pago faculdade. Então eu tenho 100% de bolsa, mas eu não tenho ajuda de custo para viver. E para viver em Sydney é muito caro, assim, é o custo de vida mais alto do mundo. Então esse primeiro ano eu não tenho bolsa. Os outros anos eu acredito que eu consiga bolsa, porque eu já vou ter publicação e eu posso concorrer. Mas a minha ideia não é voltar para o mercado de trabalho como antes. Eu quero, talvez, como consultora. E isso já é o pós, depois do doutorado, né? Quando você terminar. Durante também. Durante você já quer fazer Durante também eu quero já começar dar algumas consultorias ou workshops, alguma coisa assim, porque eu preciso me manter e porque eu quero passar conhecimento. Eu realmente gosto de falar sobre supply chain, de logística, e eu quero ajudar empresas em melhores práticas, né? Uma das coisas que eu sempre me destaquei muito em todos os empregos que eu já tive é a questão de ajudar a empresa em si a melhorar todos os processos, né? De melhorar o processo, né? Sim. Então, é isso que eu pretendo durante os 4 anos de doutorado e depois também, depois mais forte, né? Aí eu quero realmente abrir uma consultoria. Eu não pretendo voltar para o mercado de trabalho como antes, né? Eu pretendo ser consultora de supply chain e atender empresas que queiram melhorar, até porque acho que eu vou ter um conhecimento bem amplo pelo fato de ter conhecido vários países e várias práticas em todos os países. Então, eu consigo fazer esse benchmark. Eles estão fazendo um negócio muito legal na Alemanha, por que a gente não implementa aqui? Então, essa é a ideia. Então, se eu tenho essa visão abrangente do que está acontecendo no mundo, eu consigo ajudar de uma forma geral. Assim. Sim. E o seu foco vai ser só trabalhar na Austrália ou você pensa em voltar para o Brasil no futuro? Quais são os planos? Para o Brasil, não. Eu não penso em voltar para o Brasil. Eu penso em morar um tempo na Europa, talvez nos Estados Unidos, mas eu quero criar raízes mesmo aqui na Austrália. Entendi. Então, até que a gente está quase que encerrando aqui esse podcast, agora tem umas perguntas que é mais sobre a vida mesmo. Você, Thalita, durante toda a sua jornada, sua experiência, qual foi a principal habilidade que você percebeu que você precisou desenvolver esse tempo, que você desenvolveu? Resiliência. Acho que essa foi uma habilidade. Essa eu acho que é uma das, assim, que o pessoal mais fala, até pelo motivo de morar fora, de se colocar nessa situação. Você precisa ser resiliente, né, nesse... Sim, então assim, só para deixar claro, o que é ser resiliente? É a sua capacidade de voltar ao seu estado normal depois de um distúrbio muito grande, né? Isso vem da física mesmo. E eu lembro que um dos primeiros cargos, não foi um dos primeiros cargos, mas um cargo importante que eu tive no Brasil, que eu aprendi muito, numa empresa que eu aprendi muito, que foi a Leroy Merlin. Quando eu cheguei lá, eu tive um choque, assim, porque eu estava vindo da indústria e eu estava indo para o varejo, então foi um choque muito grande. E o meu chefe olhou para mim e ele falou: você precisa desenvolver resiliência. Uma pessoa que estiver dentro da logística que não tem resiliência não sobrevive. E eu falei: tá, então eu vou desenvolver esse negócio que chama resiliência. Então, eu passei... Isso foi em 2011. Foi em 2011 e eu passei a desenvolver resiliência. Acho que se eu não tivesse desenvolvido a resiliência, aqui na Austrália teria sido muito mais difícil. Sim. E desenvolver resiliência é um negócio que você tem que dar a cara a tapa, né? Não adianta você ler um livro e falar assim: agora eu sou resiliente. Sei tudo. Né? Na primeira pressão que você sofreu, a primeira puxada de tapete que você levar na empresa, você não vai ter a inteligência emocional para lidar com o negócio. Exatamente. Agora, uma indicação de 2 livros, se você puder. Aí pode ser em português e inglês, né? Não sei se você lê mais em inglês ou em português. Mas a indicação de um livro técnico que você acha que todo profissional da área precisa ler. Aí não necessariamente precisa ser técnico de logística, pode ser um livro técnico, mas de todas as áreas. E um livro de vida, que te marcou. Bom, então a gente estava falando de resiliência e inteligência emocional. O livro que mais me marcou foi o livro que eu estava até com ele aqui agora há pouco, Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Nossa,
Esse aqui? Esse. É o mesmo, só que cor diferente. Sim, de 2010. Esse livro, quando assim, foi o que eu comecei a entender o quão importante era essa questão da inteligência emocional, que é extremamente muito mais importante do que a própria inteligência intelectual. Então, esse livro aqui me marcou, foi em 2010, o meu chefe falou sobre resiliência em 2011. Então, assim, isso, a partir desse livro aqui, né? Que surgiu a profissional que você é hoje. Exato. Exatamente. Porque antes disso eu estava engatinhando ainda. Então, assim, em 2011 eu falei, não, eu preciso desenvolver inteligência emocional, até porque se você tem uma inteligência intelectual, mas você não sabe lidar com, por exemplo, vamos supor que, não estou falando que eu sou, mas vamos supor que eu seja uma pessoa muito inteligente, só que eu não sei lidar com as diferenças entre o intelecto das outras pessoas, é pior. Isso só vai trazer, vai ser muito mais difícil para mim. Então é muito melhor se você tiver que desenvolver alguma coisa, desenvolva inteligência emocional para depois desenvolver inteligência intelectual, porque isso realmente faz toda a diferença. Sim, está muito ligado com o negócio das soft skills, né? Que tanto o Fórum Econômico Mundial, LinkedIn, todos eles listam uma série de habilidades técnicas, de hard skills e soft skills que você precisa desenvolver. E as soft skills estão muito ligadas a isso, né? Inteligência emocional, você saber lidar com pessoas. Sim. Que às vezes o cara fica muito fechado na tela do computador ali, na habilidade técnica, só que ele não sabe lidar com pessoas. Não sabe ouvir um não, por exemplo. Exato. Então eu tive que... Mas eu aprendi muito, continuo aprendendo, todos os dias eu continuo aprendendo, e isso é um livro que me marcou. O livro que me marcou técnico foi de logística, sim, que é um livro... Eu tenho ele em português e inglês, que é o livro do Balu, Balu, sei. Que é em português, Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos e Logística Empresarial. É o clássico do Balu, é um livro grandão, né, grossão. É o clássico do Balu. Mas muito engraçado que aqui na Austrália, na academia aqui, ele não é tão famoso quanto é no Brasil. Não. Mas para mim marcou. Quem que é famoso aí na academia, vocês? Não tem uma pessoa famosa, mas eu estava conversando com o meu supervisor. O Balu, ele... Quem? O Balu, porque para mim o Balu é o Balu, entendeu? Você fala de logística, você fala de Balu. E aí ele... Você não conhece o Balu? Já ouvi falar, mas não é nada demais. Então aqui não é tanto quanto no Brasil, porque quando na academia você fala em Balu, você fala, claro. Então, o livro do Balu, assim, para mim, ele é a bíblia da logística. Então... eu tenho ele antigo em inglês, sei lá, alguma coisa. Tenho ele mais atualizado em português e ele é, até hoje, eu gosto bastante, né? Eu gosto do Daniel Statement também, que ele escreveu aquele Supply Chain for Dummies. Eu gosto bastante dele, que é mais atual, né? Mas o Balu até hoje, ele é bom. Que bom. Bom, para o pessoal que estiver interessado em migrar para a Austrália ou quiser saber mais de carreira internacional, eu posso pedir para eles, posso deixar teu contato, para eles te mandarem uma mensagem, entrar em contato com você, vou dar seus links aqui para o pessoal conectar, para eles começarem a te seguir. E bom, é isso, pessoal, chegamos ao fim. Thalita, quer deixar algum recado para o pessoal que está ouvindo e que está nessa carreira louca que é a logística? Eu acho que o meu maior recado é: se você ama a logística, eu vou me repetir, mas essa questão de trabalhar a resiliência, ela é muito importante para quem é logístico. Então, assim, se você estoura fácil, se você desiste fácil, se você quer realmente seguir carreira em logística, você precisa desenvolver a resiliência e a inteligência emocional. Esse é o meu maior recado com relação à logística mesmo. E para a vida também, na verdade. Se você quer alguma coisa, eu sou uma pessoa muito focada. Se eu quero alguma coisa, eu vou atrás, não importa quanto tempo. Fazem 4 anos que eu estava limpando aquela faculdade e hoje eu estou começando um doutorado. Então, assim, eu fui atrás, eu dei a cara a tapa e eu consegui. Eu estou conseguindo. É na mesma faculdade, né?
que isso aconteceu? Não é na mesma faculdade. Não é na mesma faculdade. Era uma faculdade do mesmo nível, mas não é das 10 melhores faculdades da Austrália, mas não é a mesma. Sim. Nossa, se fosse na mesma, assim, ia ser uma... Seria legal, né? Falar assim, nossa, eu tava aqui lá atrás, 4 anos atrás, eu tava aqui limpando esse banheiro e agora eu tô aqui. Não, ia ser bem legal. Tem muito banheiro. Não, mas eu acho que isso é uma coisa que, quando a gente vai para fora, e até aí fora, assim, é aquilo que você falou, o pessoal não... Eles não olham isso como um subemprego. Assim, emprego de sobrevivência. Pra gente aqui, a gente tem muito ênfase, eu não vou me submeter a esse tipo de trabalho que eu não gosto, não é para mim esse trabalho. E aí, tanto eu quanto meu marido... Paga tanto quanto o cara que está no escritório. Exatamente, às vezes paga mais. Leiba que trabalha como pedreiro e ganha mais do que eu ganho no escritório. Então, assim, são escolhas. Eu quero trabalhar de leiba? Não quero. Então, eu vou trabalhar no escritório. Então, eu vou estudar e vou conseguir chegar no escritório. Mas não tem preconceito. E mais do que isso, eu sempre falo que se eu for contratar, quando meu marido contrata alguém, ele sempre vai olhar alguém que tenha passado por um emprego... um emprego de sobrevivência antes para ele entender o que é conquistar um emprego na área dele, porque a gente muda e a gente se transforma. Você se desfaz do seu ego. Por essa experiência. Você se destrói, se reconstrói. Então, assim, o meu marido mudou muito, ele ficou 1 ano e meio também limpando, mas ele limpava um banco para ele conseguir o primeiro trabalho dele na área de TI. Então, ele é uma pessoa completamente diferente, nós somos pessoas completamente diferentes, nós como imigrantes, a gente entende muito mais a dor do outro que acabou de chegar quando a gente passa por tudo isso. Então, não precisa ter vergonha, a gente não tem vergonha, é um emprego tão digno quanto, é só questão de escolha. Hoje eu não quero mais limpar uma faculdade, eu quero dar consultoria de supply chain, mas não teria problema nenhum se eu tivesse faltando dinheiro, se eu tivesse que limpar uma faculdade, e ninguém teria preconceito absolutamente nenhum em ver a Thalita limpando uma faculdade, sabe? Não tem preconceito, não existe isso. Senão, isso que é legal. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim, então, do nosso podcast. Se você está vendo no YouTube, dê joinha aqui, compartilha com o pessoal. Se você está vendo no Spotify, compartilha com os amigos também. E é isso, muito obrigado, Thalita, pela sua paciência, pelo seu tempo. Está quase no horário do seu almoço aí, eu acho. 10h30. Para a gente que está encerrando a noite. Muito obrigado. Vamos fazer alguns collabs juntos, assim. Eu acho que você tem muito conhecimento para trazer para o pessoal aqui, principalmente conhecimento em inglês, de outra cultura, de outra nacionalidade, para quem quer ir para fora, né? Eu acho que é o sonho de muita gente, não só da área de... É um sonho impossível. Sim. Então, conte comigo. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você. E quem quiser mandar mensagem, quiser me seguir também, estou à disposição. Sim, pessoal, todos os links estão aqui. Sigam a Thalita. Vou deixar os contatos aqui na página. Muito obrigado e até mais. Até. Beijinho.